Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25 da NET, emissora afiliada ao Sistema NET e que nos honram com as suas assistências, com as suas audiências, nesse encontro nosso semanal, onde eu procuro trazer pessoas interessantes, pessoas importantes, pessoas que têm o que eu chamo de densidade de informação para nos oferecer. Hoje, após várias conversas, porque ele tem uma agenda muito cheia, é um médico de renome, é um médico de grande prestígio no Nordeste, conforme eu vou dizer mais adiante, mas ele abriu uma brechinha lá na sua agenda, lá no seu consultório, e veio bater esse papo conosco. Eu estou me referindo ao nosso caríssimo Dr. Fernando Tenório Gameleira, um amigo muito especial, uma amizade que a Alagoas me deu, e que nós vamos conversar com ele. Eu queria inicialmente, Dr. Gameleira, meu caríssimo Fernando, vou chamá-lo assim, eu queria inicialmente dizer da nossa honra, da nossa satisfação, não só minha, como da casa também, como da direção da casa, em tê-lo aqui para esse bate-papo. E eu queria deixar logo as nossas câmeras e os nossos microfones para uma primeira saudação aos nossos telespectadores, que eu sempre costumo dizer que são os nossos telespectadores as razões maiores de nós estarmos aqui batendo esse papo. Por favor. Bom dia, Jerônimo. Para mim é um prazer e uma satisfação muito grandes poder ser entrevistado por uma pessoa tão inteligente, tão amiga quanto você, e que, quando já era um brilhante advogado, nos deu a honra de ser um colega de turma de medicina e conhecedor que eu sou de toda a sua capacidade. Eu só posso me sentir honrado em poder ser entrevistado por você. A honra é nossa. Eu reafirmo e ratifico que a honra é nossa. Mas, Fernando, eu queria inicialmente, para colocar os nossos telespectadores ao conhecimento, a sua formação médica, a formação acadêmica foi a Universidade Federal de Alagoas. Sim. Depois eu sei que você foi para a Ilha do Fundão. Você foi lá para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que foi isso, hein? Foi uma experiência muito proveitosa. A gente fez a formação em clínica médica no Hospital Universitário do Fundão e depois fizemos a formação neurológica no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, na Praia Vermelha, também da mesma universidade. Pertence também a... Mas, Fernando, você também teve, logo que você terminou a sua residência médica, você também teve a possibilidade de ir para a França. Sim, eu já estava tudo praticamente certo. Eu ia para Bordeaux e ia estudar as neuropatias periféricas, são as doenças dos nervos que nervam todo o corpo. Mas, por uma série de acontecimentos, eu acabei ficando aqui no Brasil e fiz a minha formação em epilepsia. Inicialmente na Universidade Federal de Pernambuco, uma parte de eletroencefalograma, e depois na PUC do Rio Grande do Sul, onde a gente fez a formação mais consistente, inclusive na preparação dos pacientes para a cirurgia de epilepsia. Epilepsia, né? Que é a sua área de proficiência, epilepsia. É a minha área de atuação mais, digamos assim, mais aprofundada. Fernando, mas me diga uma coisa, a questão daquela chamada doença do sono, você também aborda ela com segurança, né? Sim, a gente como neurologista, e dada a prevalência tão grande dos distúrbios do sono, a gente lida muito com isso. Ô Fernando, antes de nós entrarmos no nosso assunto mesmo de fundo, eu quero somente fazer essas provocações. Outro dia eu ia no carro e estava ouvindo uma médica pela rádio Jovem Pan, ela dando uma entrevista sobre enxaqueca. Ela falou de forma assim tão clara, mas de forma tão contundente, que é uma patologia, podemos chamar assim, terrível, né? Quem padece de enxaqueca, isso é uma coisa terrível. Ela não é uma doença grave, mas ela limita muito a qualidade de vida da pessoa e a capacidade laborativa, porque muitos dias de trabalho são perdidos devido a essas crises. É uma coisa terrível, né? Agora, essa médica dizia que, lamentavelmente, eu ia dirigindo, como eu te falei, eu não pude aprender o nome dela, mas ela disse que é uma doença controlável, você pode conviver com ela tranquilamente. Sem nenhuma dúvida. Hoje em dia existem mecanismos que tornam a convivência com enxaqueca uma coisa muito mais socialmente aceitável, sem as grandes implicações que ocorrem quando as crises são descontroladas. Ana, só para encerrar esse assunto da enxaqueca, ela dá um sinal antes que a crise vai ser desencadeada? Ela dá um sinal antes? Habitualmente, sim. O paciente, inclusive, quando ele tem enxaqueca e tem outros tipos de dores de cabeça, ele mesmo sem saber
dizer claramente, ele identifica os primeiros sinais. Sinais, Ele né? sabe, puxa, vai começar uma crise. E aí ele pode, aí nesse momento ele pode neutralizar, ele pode neutralizar nessa hora, se a crise for pouco frequente, e se a crise for muito frequente, ele toma uma medicação profilática, quer dizer, para evitar que a crise aconteça, e normalmente o resultado é muito bom. Você recebe lá no seu consultório muita gente com essa queixa de enxaqueca? É uma das queixas mais frequentes do nosso né? consultório. Muito bem, Fernando. Vamos evoluindo aqui na nossa conversa, bem tranquila, bem formal. Eu estive no lançamento da sua obra, né? Você trata de epilepsia associada às cefaleias, né? Como é que foi isso aí, hein? Essa obra, inclusive, ela tem circulação hoje internacional. Sim, essa vontade de estudar esse assunto surgiu quando eu estava no Rio Grande do Sul, que é um centro de epilepsia muito desenvolvido. E naquela ocasião, o professor André Palmini, que era um dos que me orientavam lá, ele trazia uma experiência muito boa do Canadá sobre isso, que foi onde se começou a estudar. Mas o assunto parava por ali. E aqui no ambulatório da UFAL, a gente conseguiu fazer um trabalho de muita densidade, foi publicado inicialmente na Inglaterra e depois, na forma de livro, foi publicado na Alemanha, sobre esse tipo de assunto, mostrando que a gente pode, mesmo aqui, mesmo no lugar menos desenvolvido, fazer um estudo de boa qualidade. Essa é uma das vantagens da globalização. Quer dizer, hoje eu tenho contato com pesquisadores de todo mundo por causa da internet. A gente tem amizades que se constroem e depois a gente vai lá nos países de origem e conhece as pessoas pessoalmente. E é uma coisa muito boa porque nos ajuda muito a desenvolver o nosso meio. Fernando, só para a gente relaxar um pouco, no lançamento do livro você contou um episódio que ainda hoje, eu sozinho, quando me lembro, não posso deixar de abrir um sorriso. Você foi convidado a fazer uma palestra na China, uma espécie de bate e volta, né? Não, você vem e volta em seguida. Exatamente. Foi uma coisa muito interessante, porque é um evento neurológico que houve lá na China, e eles nos convidaram, mas infelizmente nós acabamos não podendo ir. Mas mostrando que isso é mais uma das vantagens da globalização. A globalização, né? A aldeia global, como chamam também. Exatamente, que tem toda sorte de desvantagem, mas também tem algumas vantagens inequívocas, como nesse presente. Você não foi, né? Você não foi fazer essa palestra. Eu acabei não indo, mas, por exemplo, agora mesmo a gente está desenvolvendo um estudo em conjunto com pesquisadores da Argentina e dos Estados Unidos. E o contato inicial que a gente teve foi com um pesquisador dos Estados Unidos em São Paulo. A gente conheceu pessoalmente ele, esboçamos esse nosso projeto e estamos tocando. Quer dizer, se não fosse por essa facilidade de comunicação, seria impossível. Maravilha. Meu caríssimo Fernando, e a questão do livro? Você tem uma obra publicada, né? Uma obra, inclusive, já no circuito internacional, posso chamar assim, né? Como é que é esse negócio dessa obra? É sobre as epilepsias, elas atreladas ao fenômeno das cefaleias. Como é que foi isso? Esse foi um trabalho que nós fizemos no ambulatório do lado da UFAL, do Hospital Universitário, e deu origem à minha dissertação de mestrado. Inicialmente a gente publicou na Inglaterra, numa revista, a revista Seizure, que é a revista da Liga Europeia contra a Epilepsia. E depois a gente publicou em forma de livro na Alemanha. Foi uma coisa que teve uma repercussão importante e mostra que a gente pode fazer um trabalho de boa qualidade mesmo nos lugares menos desenvolvidos, como é o nosso caso. E uma vez mais, as facilidades de comunicação que advêm da globalização é que permite que a gente possa fazer um trabalho desse tipo e difundir para o mundo inteiro. Agora, Fernando, me diga uma coisa. Eu estive no lançamento do seu livro, uma festa bonita, elegante, uma festa onde havia somente o que se chama da intelectualidade da medicina. Eu acho que o único penetra que tinha ali era eu. Fui pela nossa amizade, pelo respeito que eu te tenho, pela consideração. Agora eu pergunto, por que essa obra não foi inicialmente publicada aqui no nosso país? Como a gente vive no lugar menos desenvolvido, e aqui no Brasil se sabe que Alagoas é menos desenvolvido, as pessoas dos lugares com maior desenvolvimento têm uma certa dificuldade em aceitar algumas ideias quando elas vêm desses locais. E inicialmente a gente tentou publicar numa revista, também de grande repercussão, de São Paulo, e o trabalho foi recusado. Ele foi recusado e eles condicionaram a publicação a gente tirar praticamente todos os aspectos inovadores que nós propunhamos. E eu, obviamente, não aceitei. E aí eu decidi submeter a uma revista de maior peso ainda, uma revista da Inglaterra, e o trabalho foi de pronto aceito.
E um belo dia eu estava em casa e recebi um e-mail dessa editora Lambert, da Alemanha, me convidando para publicar o trabalho em forma de livro. Eu inicialmente achei até que se tratava de um trote, de uma brincadeira de alguém. É coisa do nosso país também, nessas brincadeiras. Isso, e aí depois eu chequei, era verdade, e a publicação se fez em pouco tempo. Com uma objetividade muito grande, e os conceitos e as mudanças que nós propomos naquele trabalho estão sendo objeto de discussão. Quantos exemplares inicialmente, Fernando? A gente não sabe porque ele é impresso sob demanda. Por exemplo, você compra ele aqui no Brasil ou pelo site da editora ou pelo site da Amazon. Então você pede e hoje a tecnologia não se faz mais estoque. Você, quando pede, eles imprimem e mandam na hora. Então a gente não tem controle sobre isso. Fernando, vamos entrar agora no assunto foi o assunto que eu coloquei em evidência para fazer o convite aqui a você. E eu começo te dizendo uma coisa, só para a gente entrar na informação. Eu li uma obra uns anos atrás de Olavo Bilac. Né? Olavo Bilac foi articulista do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro no final do século XIX e começo do século XX. Ele era o que se chama de um homem que apurava os fatos do cotidiano. E numa das suas matérias, ele relatava um fato seguinte. Eu estou fazendo essa digressão para a gente chegar no que é importante. Ele falava que no Brasil as coisas acontecem muito devagar. Então naquele seu artigo, que era de 1902 ou 1903, ele se referia a uma pessoa, a um cidadão, que já em 1802 ou 1803 falava da importância da educação das crianças. Então ele, 100 anos depois, ele se referia a essa ausência dessa importantização dos nossos gestores para a educação das crianças. Então, no Brasil é tudo muito lento, muito devagar, coisas óbvias, a meu modo de entender, acontecem de forma modorrenta, eu diria até tratada de forma irresponsável. Aí vamos ao nosso assunto, a saúde pública no Brasil. Só para a gente entrar nesse assunto, como é que você vê hoje isso? Tão atual quanto o que Olavo Bilac dizia, porque o que o Brasil faz não só na saúde pública, mas em todas as áreas, ainda é inibir muito a inovação do conhecimento. Quer dizer, o Brasil só valoriza aquelas coisas cartesianas. O Einstein dizia que mais importante do que o conhecimento é a capacidade de imaginar as soluções para as coisas. Tanto é que ele imaginou as ondas gravitacionais há 100 anos e agora se revelaram como uma coisa que realmente existia. Os países desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos, todos têm essa ideia de apoiar os talentos, de desenvolver as pessoas que mostram algum potencial para isso. E o Brasil, ao contrário, as pessoas que têm algum tipo de capacidade maior do que a média, elas são quase que criminalizadas, porque parece que é uma usurpação do direito dos outros. E essas pessoas precisam ter uma chance de propor as soluções. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem a Fiocruz. Eu tenho alguns colegas que são pesquisadores da Fiocruz. Eles não têm o estímulo necessário a propor as soluções que eles podiam propor, porque é tudo feito de uma maneira muito burocratizada, como de resto é toda a nossa sociedade. Por isso que, mesmo se antevendo que ia haver uma tragédia na saúde pública provocada pelo Aedes aegypti, o Brasil esperou que a tragédia acontecesse para tentar propor as soluções. Eu vou querer aprofundar esse assunto com você. Agora me diga uma coisa, essa questão da burocratização, me diga uma coisa, entra governo e sai governo, e a sistemática é a mesma, a dinâmica é a mesma, porque podia dizer assim, bom, no governo Fernando Henrique Cardoso, a diretriz era de maior flexibilização, de maior liberdade. Já no governo do PT, houve um engessamento. Isso é um fato normal, essa burocratização? Infelizmente, no governo do Fernando Henrique Cardoso já havia muita burocracia e muita mediocridade, mas o governo do PT se superou de uma maneira absolutamente inacreditável. Hoje nós temos uma sociedade que é feita para não caminhar. É uma sociedade que não estimula o desenvolvimento de soluções. É uma sociedade que acha que o politicamente correto é você ser medíocre, e por isso que é uma sociedade que engessou o país, que é uma sociedade não, que é um governo que engessou o país.
Então nós precisamos nos libertar disso. Não é para criar pessoas como super pessoas, não é isso. Mas é deixar que as pessoas que têm potencial possam desenvolver esse potencial em prol da sociedade. E eu volto a dar o exemplo da questão da saúde pública. Nós não temos nenhum núcleo hoje no Brasil que esteja preparado para dar as respostas que o país precisa. Mas, Fernando, nós temos grandes cientistas, nós temos grandes pesquisadores, nós temos grandes profissionais. Mas esses grandes pesquisadores, se você me permitir fazer uma análise de imaginação, eu diria que eles hoje estão preocupados mais em fazer um concurso público que dê mais estabilidade. Porque no desenvolvimento propriamente dito das áreas de atuação dele, eles não têm estímulo nenhum, nem têm segurança, inclusive financeira. Por exemplo, nós temos aqui na UFAL, eu sempre cito esse grupo, um grupo de biólogos que desenvolve a parte de biologia molecular, que é o futuro da biologia e já é o presente, que tem uma plena condição de desenvolver muitas coisas boas para a nossa saúde pública. O SUS de Alagoas simplesmente ignora esse grupo. Então, a gente tem inclusive uma parceria com eles no desenvolvimento de algumas soluções para as epilepsias, mas quando a gente faz uma coisa, faz e publica no exterior. A gente não faz uma coisa dirigida às nossas necessidades locais, porque a impressão que se tem é que isso não é politicamente correto. Aliás, tem um conceito interessante em saúde pública no Brasil, que são as doenças politicamente corretas e as politicamente incorretas. Por exemplo, AIDS é a doença mais politicamente correta que existe. Por isso que os recursos para tratar a AIDS não faltam. Mas se você pegar, por exemplo, doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, ELA, doença de Alzheimer, etc., elas são vistas como doenças que consomem muito recursos para poucas pessoas. Então são consideradas politicamente incorretas, mesmo que ninguém tenha dúvida de que elas são as doenças que vão dar maior trabalho no futuro, porque a população está envelhecendo. E o Brasil insiste em não se preparar para isso, e quando os países que se preparam para isso vendem as soluções ao país a peso de ouro, o Brasil diz que eles são mercenários, mas o Brasil é que foi responsável a não se capacitar para isso. E qual seria a solução? Porque o quadro que você tracejou aí é um quadro realmente que merece todo o cuidado, toda a atenção. Mas qual seria a solução? Investir maciçamente os recursos nos pesquisadores que têm condições de dar essa resposta. Nós temos pesquisadores muito bons. Outro dia eu conversei com um grupo jovem de biólogos também da Unicamp. A Unicamp é uma das melhores universidades do país. E a maioria deles me dizia que ficava meio frustrada porque sabia que não ia ter estímulo, por exemplo, para desenvolver uma empresa de biotecnologia. Eles iam acabar voltando para a sala de aula. Não estou desmerecendo a sala de aula, mas precisa de bons professores, mas precisa também de bons pesquisadores. Por exemplo, nós, há um mês e pouco atrás, mandamos um material genético de uma paciente nossa para a Coreia do Sul, porque a análise genética não era feita aqui. Mas aqui nós temos tecnologia para fazer essa análise? Claro que temos, mas não temos estímulo, porque demanda recurso financeiro. Podia ser feito até aqui em Alagoas, mas mandamos para a Coreia do Sul. E quando fomos mandar para a Coreia do Sul o material genético, nós enfrentamos uma burocracia que demorou mais de um mês, porque o governo brasileiro considera mandar um material genético para ser examinado no exterior como exportação de produto biológico. Você veja que coisa maluca. Eu vou mandar um material para um centro de pesquisa no exterior que faz o que nós poderíamos fazer aqui, não fazemos, e eu enfrento toda a burocracia como se eu fosse um exportador de produto biológico. Pelo amor de Deus. Não dá para acreditar nisso. Eu digo isso com toda a segurança porque eu passei por isso recentemente. Até mesmo os pesquisadores com quem eu trabalho na UFAL tiveram dificuldades em poder me orientar, porque eles também não sabiam como é que se vencia aquela burocracia tão... Fernando, você me perdoe se eu estiver cometendo alguma indelicadeza, mas eu acho, a impressão que eu tenho é que os postos relevantes na área de saúde não são ocupados por pessoas que tenham mérito. Porque quando a pessoa tem mérito, ela consegue ter esse engajamento com a dinâmica, com a perspectiva, no caso da saúde,
e consegue ver com maior clareza. O que é que você acha disso? Estou dizendo alguma bobagem? De forma alguma. Eu vou só dar um exemplo para responder. A gente fala muito hoje da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica... Ligada ao chikungunya, né? Está ligada ao chikungunya, zika e a várias outras doenças virais. O Brasil tem os protocolos para liberar as medicações para as diversas doenças, inclusive para a síndrome de Guillain-Barré. O protocolo da síndrome de Guillain-Barré foi feito por 21 pessoas. O protocolo do Ministério da Saúde. Dessas 21 pessoas que determinam como é que se deve tratar a síndrome de Guillain-Barré, 14 não são médicas. Ô, Fernando, só me permita interromper, só para os nossos telespectadores perceberem bem a dinâmica. O protocolo é o quê? Quando fala em medicina, protocolo. O protocolo é o que determina como devem ser feitas as ações de tratamento. Certo. Por exemplo, quais são os remédios que vão ser liberados, certo. Qual é a dose que deve ser usada, quantas vezes deve ser repetido, se for o caso. O médico pode fugir desse protocolo? Eu sempre fujo porque desobedeço, mas certo. Em tese não poderia, porque eles engessam a gente. Mas, como eu dizia, esse protocolo foi feito por 14 pessoas, por 21 pessoas, das quais 14 não são médicas, e dos 7 médicos, nenhum é neurologista. Ou seja, ninguém que fez o protocolo entende do assunto. E como é que eles chegaram à solução? Esse é o nosso governo. E, certa vez, há alguns anos atrás, eu dei entrada, pessoalmente, numa queixa do Ministério Público Federal, a respeito do protocolo para o tratamento da demência associada à doença de Parkinson. Aqui em Alagoas? Aqui no Brasil. Eu dei entrada no Ministério Público Federal. Certo. O protocolo ele é absurdamente errado. Uma coisa inacreditável. Certo. E eu dei entrada e o Ministério da Saúde então respondeu. As respostas eram mais absurdas do que o próprio protocolo. E eu então retruquei. Retruquei porque achava aquilo um absurdo. E passados vários anos a situação continua exatamente a mesma. Nenhuma Quer solução. dizer, as pessoas que determinam, elas não só imaginam o que pode fazer, elas determinam o que deve ser feito, elas não têm nenhuma noção do que estão tratando. Então, essa é a nossa estrutura burocrática. Verdadeiros parasitas impedem ou dificultam quem quer trabalhar de efetivamente atender a população. Agora eu digo uma coisa, esse atuar parasitário, eu tenho impressão, também se eu estiver dizendo alguma coisa equivocada, você pode evidentemente direcionar o entendimento de outra forma. Mas repare bem, com essa globalização, né, que chamam também de aldeia global, com essa globalização, você não acha, meu caro Fernando, que não há mais espaço para a inércia da mediocridade, para o ensimesmamento de quem não quer trabalhar, para o que se chama de engessamento da gestão de um modo geral? Você não acha que com essa globalização o indivíduo tem que sair? Não deveria haver, Geraldo, mas eu volto a falar nesses tais protocolos do Ministério da Saúde. Eles são feitos de uma maneira muito curiosa. Eles abrem uma pesquisa pública e nessa pesquisa pública qualquer pessoa pode opinar. Você pode ser um engenheiro químico ou um agrônomo e dizer, não, eu quero opinar sobre o tratamento da doença de Alzheimer. A sua opinião é aceita, porque eles consideram que isso é a democracia. E, obviamente, que isso não é democracia, isso é uma bagunça. E, isso é ridículo. Voltando, você me permita, isso é ridículo. Mas é como é feito atualmente. Você chamar, por exemplo, um indivíduo versado em ciências contábeis... Ele pode dar opinião. Para dar opinião sobre... A opinião dele é aceita. Não quer dizer que vai ser decidido certo por aquela, mas é aceita para análise. E então, nesses erros da doença de Parkinson, por exemplo, da demência da doença de Parkinson, eu quis saber quem eram as pessoas que faziam o protocolo. E o Ministério da Saúde respondeu oficialmente, eu tenho tudo isso guardado em casa. Você está documentado, né? Documentado. Respondeu que esses protocolos eram feitos pelos melhores especialistas. E eu fiz a pergunta óbvia, então diga o nome desses especialistas. O Ministério não disse. Então, é uma coisa assim que parece que eles têm o direito de fazer qualquer coisa. Eles não se importam que uma família que tem uma pessoa que tem uma demência, que já é uma situação extremamente grave, tem o direito de ter o tratamento mais adequado. Eles simplesmente sonegam essas informações e fica o dito pelo não dito. E a gente, tanto médicos quanto população, se submete a isso. Por exemplo, outro absurdo. Você tem a doença de Alzheimer, por exemplo. Doença de Alzheimer, você só tem duas situações.
ou você morreu, ou você continua com a doença de Alzheimer, porque ela não é curável. Mesmo assim, o protocolo do Ministério da Saúde diz que a cada 3 meses você tem que renovar o protocolo. Para nada. Porque, obviamente, que a pessoa continua com a doença de Alzheimer. É óbvio, né? Ou a pessoa, como você disse, ou a pessoa deixou de existir e aí não tem mais a doença, ou a pessoa continua existindo e continua com a doença. Exatamente. Esclerose múltipla. Essa é uma situação emblemática aqui em Alagoas, porque existe vários pacientes que não têm esclerose múltipla que estão tomando a medicação para esclerose múltipla com todos os riscos que advêm do uso dessa medicação. E esses profissionais que prescrevem de forma inadequada, eles submetem ao que seria a junta médica lá da Farmex para poder pegar essa medicação. E apesar dele seguir toda a burocracia, a pessoa que faz a análise final não entende nada do assunto e deixa passar esses erros graves. Quer dizer, uma burocracia tão grande assim, que é vendida à população como se fosse uma segurança de que vai ser analisado, na verdade, não analisa nada. É somente burocracia realmente. Fernando, vamos fazer um intervalo, mas voltamos em seguida com temas momentosos e eu quero lhe provocar nesse sentido. Mas antes de encerrar, eu queria dizer que já está no momento, o Ministério Público vai chegar ao conhecimento do Ministério Público essa conversa nossa, e da Defensoria Pública também, e aí eu vou aguardar, honestamente, eu tenho autoridade para dizer isso, tenho credibilidade para dizer isso, eu vou aguardar uma manifestação do Ministério Público. Tenho grandes amigos, Sérgio é meu amigo pessoal, não é? Tem lá a nossa norma na Defensoria Pública, Ricardo. Eu quero perceber, e com certeza vai ocorrer, a manifestação dos senhores e das senhoras. Vamos ouvir o nosso Fernando Gameleira, não custa nada, vamos ouvi-lo e vamos tomar providência. Senhores telespectadores e senhoras telespectadoras, meus caríssimos amigos, vocês que são as motivações maiores dessa conversa, não saiam daí, nos aguardem, porque nós voltamos rapidamente. Até daqui a pouco. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Todos os dias, a partir das 17 horas, um delicioso rodízio de pizza. Zezé em Casa, 3313-4004. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
Retornando, meus amigos e minhas amigas, nessa conversa agradável, nessa conversa ungida por um aspecto científico considerável com o nosso caríssimo doutor Fernando Tenório Gameleira, que nos honra com a sua presença aqui na TV Mar, Canal 25, no programa Momento Jurídico. E eu pergunto logo a você, meu caro Fernando, o Brasil hoje ele detém uma tecnologia que não faz vergonha, que não deixa ele em uma condição acanhada diante de qualquer outro país. Nós temos uma grande tecnologia na área médica. Aí eu lhe pergunto, por que essa contradição em ainda termos uma tecnologia de ponta e termos doenças, né, que não tem mais razão de ser? E me permita você, meu caríssimo Fernando e meus caríssimos telespectadores, no final da década de 90, isso me deixou envergonhado aqui para nós. No final da década de 90, um grande astro da música internacional, chamado Elton John, estava fazendo um circuito aqui pela América Latina. E como eu gosto, né, é um artista que existe no meu gosto, eu estava esperando a vinda dele ao Brasil. E quando foi naqueles dias, apareceu um surto de cólera. E ele lá, imediatamente, da Argentina, ele não veio para o Brasil. Aquilo me deixou envergonhado. Pelo amor de Deus, os shows tudo pronto, ingresso comprado, etc, etc, etc. E eu então fui fazer uma pesquisa imediatamente sobre essa doença. É o cólera, né? O cólera. Então, para a tristeza minha maior, nas minhas pesquisas rápidas ali, eu vim saber que o último surto de cólera aconteceu no porto da Alemanha, né? No porto de Hamburgo, em 1891. Repare, isso foi no final de 90 aqui, acho que 98, 99. E o último surto do cólera no porto de Hamburgo foi em 1891. Não é triste isso? Como é que você vê essa contradição? Grande tecnologia apurada, tecnologia de ponta e doenças que não tinham mais razão de existir. Como é que você vê isso? Na verdade, a maneira de prevenir a maior parte desses tipos de agravos, das chamadas doenças tropicais, se dá através de ações não médicas. Então, ações de saneamento, de educação do povo, poderiam, por exemplo, ter erradicado o cólera. Educação do povo, né? Exatamente, a esquistossomose. E coisa simples, não é, Fernando? Isso, a esquistossomose maçônica, ela só existe em lugares muito atrasados. E, infelizmente, aqui no Brasil, Alagoas é campeã de esquistossomose. Inclusive das formas neurológicas da esquistossomose, que são formas gravíssimas, que demandam recursos muito sofisticados. Mas, puxa vida, bastaria saneamento básico. Então, nós estamos muito aquém do mínimo aceitável para o estágio de desenvolvimento tecnológico da humanidade atual. Isso seria muito simples de resolver. Isso não demanda progresso da medicina. Isso demanda apenas uma sociedade minimamente civilizada, que nós, infelizmente, ainda não temos. Você acha deixa eu pegar só aqui um segmento, você acha que a singela educação do povo, a singela educação, só isso, apontar, olha, não pode fazer isso, você acha que muitas doenças seriam erradicadas? Isso aliado à oferta de serviços básicos. Por exemplo, não adianta tentar educar o povo para usar adequadamente instalações sanitárias se a pessoa não tem acesso a essas instalações. Mas quando a pessoa não tem educação e você oferta, aconteceu o que nós sabíamos quando éramos estudantes, que as privadas ofertadas às pessoas da zona rural era transformada em galinheiros, porque as pessoas não sabiam nem como usar. Mas me diga uma coisa, por exemplo, o caso desse vírus, o Zika, né? O Zika, né? Vírus, o Zika. O caso do Zika, por exemplo, se dissesse às pessoas, olha, vocês não podem deixar que a água seja acomodada, só isso já não resolveria grande parte do problema, não, Fernando? Sem dúvida, mas aliado a isso, dada a complexidade da nossa sociedade, precisam se desenvolver medidas tecnológicas. Por exemplo, esse mosquito transgênico parece realmente ser uma solução bem interessante. Porque eu, particularmente, eu fico imaginando o quanto seria difícil erradicar de vez esse mosquito que já foi incorporado à nossa sociedade. Esse mosquito já se urbanizou. E quando isso acontece, ele adquire umas mudanças de comportamento que tornam ainda mais difícil a erradicação dele. Então,
A gente precisa, ao lado dessas medidas simples, que resolveriam a imensa maioria dos problemas, dar seguimento ao desenvolvimento de medidas tecnológicas, quanto mosquito transgênico, vacinas específicas para todos os tipos de vacina não temos ainda, né? Não temos ainda, mas temos uma coisa curiosíssima, pelo menos foi o que foi denunciado na imprensa, que o Brasil está dificultando o envio do material genético dos pacientes que sofreram com a Zika para o exterior, porque eles acham que isso é entregar o nosso patrimônio genético. Quando você fala o Brasil, quem é o Brasil? O Brasil são as autoridades sanitárias e as autoridades alfandegárias. Se você quiser hoje pegar uma pessoa que teve Zika ou uma criança que tem microcefalia e você quiser mandar o material para o exterior, você não vai conseguir mandar, porque eles acham que esse material tem que ser estudado aqui, mas com o detalhe de que aqui não é estudado. Então, a gente fica numa situação em que o mundo inteiro acha que a gente está mentalmente perturbado. O ministro da Saúde tem competência para fazer essa liberalização? É evidente que não. Quer dizer, como cargo eu não sei, mas como pessoa, com as declarações de que ele já deu, a gente já viu que ele é uma pessoa completamente despreparada, como de resto é todo o Ministério da Saúde. Então, a gente fica numa situação que a gente tem recursos, temos cientistas com toda a capacidade de comandar o Ministério, de fazer as mudanças necessárias, mas que não tem poder para isso. E voltando ao caso específico dessa grave pandemia do Zika... É uma pandemia já mesmo. Nós não mandamos para o exterior esse material para análise, nem desenvolvemos aqui. Então, como é que você vai ter soluções para isso? O Fernando, só para a gente, antes de entrar no outro assunto, eu quero aprofundar. Você acha uma vacina demora 3 anos para chegar ao resultado final? As pesquisas na área de saúde elas são muito complicadas realmente pelos aspectos epidemiológicos. Por exemplo, você pode desenvolver uma vacina que até seja eficaz, mas que tenha muitos efeitos colaterais. Por exemplo, algumas vacinas dão muitas reações neurológicas colaterais, algumas graves e até letais. Então, é preciso ter esse cuidado. Agora, quando se trata de uma pandemia, várias dessas etapas são suprimidas, mesmo com alguns riscos. Então, eu acho que vai ser um pouco menos. Mas, na verdade, há quanto tempo já se sabia que essa tragédia ocorreria? Eu ia te perguntar, era possível se antecipar, Fernando? Claro que era, porque esse vírus do Zika ele já é conhecido, por exemplo, desde a década de 50. Sim, mas com esses desdobramentos? Não com esses desdobramentos, mas se sabia que o Aedes aegypti era o vetor. Se sabia que era o vetor, e se fez a Copa do Mundo no Brasil, e se trouxe um monte de gente da África, por exemplo, se sabia que era óbvio que o risco era grande de que houvesse uma disseminação. Então, era para ter se antecipado. Por exemplo, por que é que os Estados Unidos, que são um país com um risco de desenvolvimento de epidemia muito pequeno, estão mais preocupados do que o governo brasileiro? Porque lá eles se antevêm. Eles sabem que o risco é pequeno, mas é real. Mas a realidade social lá é outra, né? Convenhamos. Mas eu estou falando da preocupação do governo de se antecipar. E aqui no Brasil, que se sabia que o risco era monumental, se esperou primeiro que acontecesse a tragédia para poder depois se pensar em algum... E é uma tragédia, eu estou percebendo que é uma tragédia. Outra coisa, Fernando, antes que me fuja da minha lembrança, me diga uma coisa. Eu leio, né? Eu gosto de ler Folha de São Paulo, gosto de ler jornais do Sul, do Sudeste e daqui também. E uma coisa que está me incomodando é ainda essa possibilidade da microcefalia não ter nenhuma relação com o vírus. Essa possibilidade... Zika, o vírus Zika. É uma possibilidade virtual, mas é virtualmente nula. Porque é evidente que a relação temporal não pode ser negada. Quer dizer, quando houve a epidemia de Zika, houve também... Isso é só um dado, né? É evidente que sim. Então, assim, claro, você pode ter todas as evidências de que acontece um fenômeno e ser por outra causa, mas a chance de que isso seja real é tão pequena que não deve ser, no meu modo de entender, levada em conta na definição das estratégias a serem tomadas. Eu andei lendo, eu acho que na Folha de São Paulo, que um cientista, também acho que argentino, quase certeza, que ele apontou como toda essa tragédia vacinas vencidas de rubéola. Você acha que isso é possível? Eu acho que isso não é razoável. E as evidências de delegação do vírus da Zika... Você leu alguma coisa também sobre essa questão? Com a microcefalia são tão robustas que isso poderia entrar como uma coisa anedótica.
E a gente sabe que as pessoas são livres para falar o que quiserem. Por exemplo, diagnóstico de morte encefálica é uma coisa já bem firmada no mundo inteiro há muitas décadas. Mas tem um cientista da Universidade Federal de São Paulo que insiste em dizer que esse diagnóstico não é uma coisa correta. Então, às vezes a pessoa está perturbada mentalmente, às vezes a pessoa quer chamar a atenção sobre si própria, mas eu, particularmente, eu não dou nenhuma credibilidade a esse tipo de informação. Meu caro Fernando, a sua opinião, ela é muito importante, é uma opinião muito valorosa. Como é que vai terminar tudo isso? Você consegue fazer uma previsão daqui a 1 ano ou 2? Como é que vai se encaminhando essa tragédia? Eu acho que nós ainda vamos sofrer muito. Deixa eu só te perguntar, não perca seu raciocínio. Uma criança que nasce microcéfala, há condições de ela se tornar alguma pessoa minimamente produtiva? Não. Esse aqui é o grande problema. Quer dizer, nós já somos uma sociedade pobre, nós já carregamos uma carga de problemas gigantescos que nós não conseguimos dar conta, e nós estamos criando uma geração, porque são milhares de pessoas, de pessoas que precisarão do apoio do Estado e da sociedade para resolver as suas mínimas questões. E essas pessoas poderiam e teriam o direito, e têm o direito, de serem pessoas plenamente produtivas. Então, isso é, no meu modo de entender, isso é um crime contra a humanidade. E é permanente. E a gente sabe que ainda nascerão muitas crianças com esse problema até que a gente possa controlar essa situação, o que provavelmente não se fará de forma eficaz em menos do que 4 ou 5 anos. Então é uma situação realmente trágica. A gente não está sendo alarmista, a gente está apenas sendo realista. Ô Fernando, e o governo pedir, eu achei ridículo aquilo, francamente, um negócio que me deixa atônito, pedir para que as mulheres não engravidem, isso é a solução? Vocês não engravidem, não. Isso é uma solução individual do desespero. É uma coisa vergonhosa, isso não envergonha? É vergonhosa, porque é admitir o fracasso total do Estado como instituição. Porque o Estado, que deveria propor as soluções antes que o problema chegasse a esse nível de gravidade, ele foi omisso o tempo inteiro, porque é covarde e porque é feito por pessoas incompetentes. E quando a tragédia se expôs a toda a sociedade, vem essas soluções ridículas, como não engravidar, ou como é melhor contrair a zika antes de engravidar, porque teoricamente iria se proteger. Então, não se sabe disso não ainda, né? Não se sabe disso, e além do que a pessoa que tem zika pode desenvolver complicações neurológicas graves e morrer por causa disso. Então, outra coisa, meu caro Fernando, e como é que nós vamos caminhar com essa tragédia que assola o nosso país? Qual é a perspectiva? Como é que você consegue vislumbrar mais adiante alguma situação? Eu acho que primeiro nós, como sociedade, devemos assumir que esse é um problema de toda a sociedade. É verdade que nós temos um governo que dispensa comentários na sua inércia, na sua irresponsabilidade. Mas o problema não é só do governo. É de todos nós, e nós vamos assumir todos os ônus, inclusive de manter durante toda a vida essas pessoas que foram vítimas inocentes da irresponsabilidade da nossa geração. E mudar a nossa conduta, sobretudo a conduta governamental, em relação aos nossos pesquisadores. Desburocratizar a nossa sociedade como um todo. Porque a burocracia ela se torna inaceitável na saúde, mas ela atrapalha toda a sociedade. E, infelizmente, nós que sempre fomos uma sociedade muito burocrática, nós pioramos muito nos últimos governos. Os últimos governos, eles quase que criminalizaram as pessoas que têm soluções a oferecer à sociedade. Eles acham que as pessoas deveriam ser todas medianas. Claro que nós temos que desenvolver a sociedade como um todo. Nós não propomos aqui criar castas de pessoas especiais. O que nós propomos é que as pessoas que têm maior potencial
possam desenvolver esse potencial em prol de toda a coletividade. Fernando, eu soube que na Colômbia o quadro ainda é mais trágico do que aqui no Brasil. Você soube disso, não, né? Não, eu não tive essa informação, mas eu não duvido, porque infelizmente esse grande problema atinge toda a América Latina e a África. Quer dizer, as regiões mais pobres do mundo estão ficando mais pobres ainda por causa disso. Fernando, aproveitando toda essa análise que você fez, uma análise inclusive bastante séria e proficiente, eu lhe pergunto, você não acha que certos cargos ou certos segmentos da gestão pública deveria ser ocupada a gestão só por pessoas de mérito? Por exemplo, saúde, não tem como você negociar, não tem como você partidarizar isso. Saúde tem que ser um cientista, um indivíduo voltado para a área de saúde. Eu vi aqui, Fernanda, que me permita, graças a Deus que isso não foi em Alagoas, graças a Deus, eu soube que isso aconteceu aqui no vizinho estado Sergipe. O secretário de saúde de um município era um indivíduo formado em ciências contábeis, repare. Com toda honestidade, não parece um contrassenso? É verdade, e nós precisamos dizer que o próprio Estado tem que fortalecer as suas instituições. Eu não proponho privatizar a saúde, ao contrário. Eu acho que a saúde, segurança e educação devem ser marcantemente estatais. Mas, por exemplo, pegar as instituições como as universidades públicas, como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, e injetar maciçamente recursos para que eles possam realmente desenvolver toda a sua potencialidade. Sem fazer isso, Jerônimo, é apenas proselitismo. E é muito caro isso, Fernando? Pesquisa é muito caro? Jerônimo, pesquisa é cara, mas ela dá a resposta. Certo. Dá a resposta, inclusive financeira, porque além de resolver os problemas brasileiros, nós poderíamos exportar essas soluções. Fernando, essa questão aí eu quero lhe provocar nesse sentido, essa questão da Petrobras, Lava Jato. Se pegasse boa parte desse dinheiro e direcionasse para as pesquisas, não conseguiria fazer muita coisa? A Lava Jato, ela para mim é como a física do Einstein. Ela lida com números tão grandes que a gente não consegue imaginar. Então, ontem eu vi, cara, é 1/1000ª parte do átomo. A Petrobras lida com tantos bilhões que outro dia eu vi uma pessoa dizendo, não, isso aqui foi só 10 milhões. 10 milhões para mim é uma quantidade de dinheiro tão grande que eu tenho dificuldade de imaginar. 10 milhões dá para fazer uma pesquisazinha? Coisinha? Dá, claro que dá, mas para a Petrobras é um troco. Então, claro que se esses recursos que foram roubados e talvez continuem sendo da Petrobras fossem utilizados na pesquisa, daria um resultado completamente diferente. Mas eu não queria assim criar uma coisa do bem e do mal. A Petrobras é um caso de polícia realmente, infelizmente, e de justiça, e a justiça está dando a resposta adequada. Não, mas essa disfarçatez, eu estou dizendo aqui, estou falando como cidadão, não é? Essa disfarçatez com a saúde pública, isso é cadeia também. Isso é cadeia, aliás. Eu vi um pronunciamento do presidente, já faleceu, Ronald Reagan, onde ele disse que é preciso nós nos conscientizarmos de que o governo ele deve atender a sociedade. Ele não deve dirigir a sociedade, nós é que devemos dirigir, e era por isso que a Constituição dos Estados Unidos ela é tão forte, né? Aqui o governo impõe de cima para baixo, né, essas políticas equivocadas, e eu não sei como é que vai terminar tudo. E voltando aos Estados Unidos, eu não tenho nenhuma pretensão de defender a sociedade americana, mas eles têm alguns méritos que são inegáveis. Por exemplo, a Constituição deles é curta. Então, curta quer dizer desburocratizada. Se é boa ou se é ruim é outra história, mas você não pode ter uma Constituição que tem não sei quantos mil desdobramentos, dando margem às diversas interpretações. Porque aí você paralisa a sociedade. A sociedade burocratizada como a brasileira, ela é essencialmente uma sociedade que não vai a lugar nenhum. Ela é paralisada tanto fisicamente quanto simbolicamente. E colocar a nossa sociedade para andar, para gerir bem os nossos recursos naturais, é a chave para que nós alcancemos o desenvolvimento. Ô Fernando, só retomando aquele assunto ainda dessa tragédia, eu vi que a nossa líder maior, a senhora Dilma Rousseff, ela parece que está para firmar um protocolo com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Você viu alguma coisa nesse sentido? Eu vi, e acho que é uma coisa louvável. E resultado a curto espaço, vamos ter algum? Pois já deveria ter feito isso. Eu vou dar um exemplo a mais do que é a nossa burocracia, Jerônimo.
A gente lida com pacientes, por exemplo, que quando estão bem controlados, vêm uma vez por ano à consulta. Mas eles têm que pegar a receita mensalmente. Então, quase todos os grandes hospitais brasileiros, eles têm um ambulatório exclusivo para repetir as receitas. Esse ambulatório não atende nenhuma pessoa. Esse ambulatório é feito somente para atender o monstro da burocracia. Quer dizer, nós já não temos recursos para atender a nossa população e nós vamos desviar obrigatoriamente esses recursos para atender os parasitas que determinaram isso. E por que a sociedade não se rebela contra isso? Para fazer um relatório? Não, para repetir as receitas. Fulano tem epilepsia, toma fenobarbital. Certo. Uma vez por noite e está bem controlado. Certo. E eu digo a fulano, você vem para mim daqui a um ano. Mas fulano tem que ir a uma consulta mensal para pegar a receita. Porque se a receita não for repetida mensalmente, ele não pega o remédio nem compra na farmácia. Ora... Isso é determinação de quem, Fernando? Do mais imbecil dos sujeitos, que eu não sei quem é. Mas foi um imbecil que determinou e uma série de imbecis que continuam cumprindo isso. Certo. E nós, como médicos... Isso é federal ou estadual? Isso é federal. Federal. Nós, como médicos, não temos opção. Então, a gente tem um problema específico no ambulatório de epilepsia do Hospital Universitário, que são os pacientes que não conseguem pegar a receita. E ao não conseguir pegar a receita, porque não há como ofertar esse trabalho para todo mundo, eles também não pegam os remédios, descompensam a epilepsia e alguns morrem por causa disso. Aí eu pergunto, se a pessoa que morre disso é um assassinato, quem é o assassino? É o Estado brasileiro. Ô Fernando, eu já fico desconfiado, eu moro no Brasil, eu fico desconfiado. Será que essa exigência de se repetir a receita mensal não será para inibir uma pequena safadezinha não já por trás? Mas eu já fico desconfiado. Mas na verdade não inibe, Gerônimo, porque ninguém controla essas receitas. O volume é tão gigantesco que não tem uma pessoa que consiga fazer lá uma auditoria daquilo. Primeiro porque não precisa. Por exemplo, nos países desenvolvidos isso é feito online e o Brasil tem tecnologia para isso. Eu prescrevo, fulano de tal, vai tomar fenobarbital por um ano. Aqui ele entra na rede e quando ele for à farmácia, o cara vai ver que ele já comprou uma caixa semana passada e que dá para ele usar até X dias. Ele não precisa atrapalhar o trabalho do médico, porque quando você vai ao médico, você vê um médico de cabeça baixa só escrevendo, aí você diz, o médico nem olhou para minha cara. Mas ele não olhou para sua cara porque ele tem que atender o criminoso que determinou aquela regra. Porque se ele não atender aquilo, a pessoa não consegue pegar o remédio. E essa informação via online, tudo isso não é tecnologia de ponta, não? Não, Gerônimo, isso aí basta que a pessoa tenha um mínimo de respeito pelo outro. Não precisa nem ter bom senso, porque isso não requer nem inteligência. Verdade. É só você ter respeito. Não, puxa vida, a pessoa é pobrezinha, ela vai a pé para o hospital só para pegar a receita. Isso é um deboche. Isso não é uma coisa entristecedora. Ô Fernando, eu queria que você fizesse também um comentário muito importante para mim e para os nossos telespectadores, uma consideração sua sobre a formação dos nossos médicos. Os nossos médicos, eles podem ter formação para lidar com alta tecnologia, como para lidar com doenças da pobreza. Como é que você vê isso? As doenças da pobreza também são complexas. Eu falava para você em off de um paciente meu que tinha uma epilepsia rara, que manifesta por dores na mão, e nós usamos todos os recursos, ressonância magnética, descobrimos o que parecia ser um tumor, e quando ele foi operado era na verdade um cisticerco, quer dizer, um produto de uma verminose que é oriunda da carne de porco quando o porco não é criado em condições sanitárias adequadas. Quer dizer, uma coisa que é uma doença da pobreza, ela, para ser bem tratada, demanda recursos tão sofisticados quanto uma doença que vem a ter o Barack Obama. A diferença é que esses recursos, quando são usados para tratar a doença da pobreza, são desperdiçados, porque essas doenças não deviam existir. Cisticercose, no mundo desenvolvido, já tem... Desperdiçados como? Desperdiçado porque, por exemplo, esse paciente usou ressonância magnética, usou videoeletroencefalograma, usou neuropsicologia, usou cirurgia para uma doença que seria evitada se os porcos fossem obrigatoriamente criados... Usou um profissional de alto nível? Exatamente, se eles fossem criados em condições sanitárias adequadas. Quer dizer, esses recursos eram para ser usados com uma pessoa que tivesse um tumor cerebral, que é uma doença, que essa é inevitável em algumas situações. Mas quando o governo diz à população
que o médico cubano, por exemplo, que não é médico, porque se forma em 3 anos... Isso foi uma brincadeira, né? Uma brincadeira de mau gosto, na verdade, para continuar a roubalheira. Então, quando ele diz que esse médico é um médico humilde, que vai tratar as doenças da pobreza, ele está mentindo para a população. Porque mesmo as doenças oriundas da pobreza mais extrema, quando elas se instalam, o tratamento delas demanda recursos que muitas vezes são recursos caros. O que a gente tem que fazer com essas doenças é erradicá-las. Elas não deveriam mais existir. Esquistosomose, doença de Chagas, são doenças medievais. Essas doenças são inaceitáveis de acontecer ainda hoje em dia. E não mais das vezes, nesse percurso aí, a questão dos recursos, né, nesse caminhar dos recursos ao desvio, né, rapaz? Criminoso, né? Esse é pior ainda, mas o que nós temos que enfrentar como sociedade, e não é só o governo, é enfrentar de cara o nosso subdesenvolvimento. Aceitar que essa pecha de que nós somos um país em desenvolvimento, quando se refere, por exemplo, aqui a Alagoas, não é verdadeiro, nós somos subdesenvolvidos. E nós só atingiremos o desenvolvimento quando nós investimos realmente em educação. Os nossos médicos são bons. Os nossos médicos são bons, em geral, e, apesar de todos os problemas, a formação médica vem melhorando. Nós temos que admitir isso. No tempo que eu me formei, eu recebi uma formação. Quem se forma hoje tem uma chance melhor do que a que eu tive. Mas isso não é suficiente para garantir o atendimento adequado à população, porque demanda muito mais do que recursos humanos. Recursos humanos são inequívocos como necessários, mas recursos técnicos, recursos materiais são também muito importantes, e esses recursos demandam dinheiro, e a sociedade precisa investir. Ou seja, no meu modo de entender, para que o nosso governo desenvolva a nossa sociedade, ele tem que investir maciçamente em saúde, educação e segurança como oferta de serviços à população. Isso não deve ser privatizado, no meu modo de entender. O restante, tudo deve ser privatizado. Inclusive a Petrobras. Então, deve ser privatizada até para evitar que tenha tanta roubalheira, assim como a gente está vendo no nosso país atualmente. Meu caríssimo Fernando, nós estamos, lamentavelmente, nós conversamos aqui, lamentavelmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas eu gostaria que você fizesse ainda, em breve síntese, uma última consideração, nem que seja de alento, né, para a nossa sociedade, de como você vê a nossa saúde pública e se você vê condições dela melhorar. Eu sempre tenho esperanças, porque eu sou muito otimista. E eu, olhando para o passado, eu vejo que a situação, em alguns aspectos, melhorou bastante. Mas nós precisamos, como sociedade, primeiro nos conscientizar do nosso atraso, nos conscientizar do quanto nós desperdiçamos os nossos poucos recursos com a burocracia e ter a coragem de enfrentar um governo corrupto, um governo desumano e um governo que está perdido no meio de tantos problemas. Nós precisamos mudar isso. Não estou dizendo que isso vai ser fácil, mas mudar isso significa investir maciçamente, essencialmente, em educação, desde a pré-escola. Sou contra cotas em universidades, o que eu acho que a gente devia investir maciçamente nos nossos recursos, triplicar ou quadruplicar o salário dos professores, por exemplo, para atrair para essa carreira as melhores pessoas. Acho que, fazendo isso, nós temos a esperança de que, ao longo de algumas décadas, não será em pouco tempo, de que a gente possa mudar substancialmente o perfil da nossa sociedade para atingir um patamar do mundo desenvolvido. Material humano nós temos. Sem nenhuma dúvida. Meus caríssimos amigos telespectadores, sem palavras. Até o próximo programa, se Deus quiser.